Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes, nobres colegas. Obrigado, minha líder, pela cedência do espaço. Quero continuar no tema trazido aqui pelo vereador Renato Nunes. Quero dizer que compactuo da sua indignação. Apenas, na sua fala, fiquei buscando aonde que o senhor ia chegar do ponto de vista de quem é o culpado desse preço da gasolina. E é esse debate que pretendo fazer aqui na tribuna. Mas, antes disso, apenas fazer uma referência, que é importante que os vereadores se manifestem acerca dos assuntos nacionais, estaduais, municipais, porque a gente sempre diz que nós não estamos numa ilha e, mais do que nunca, a política federal e estadual ela atinge o nosso dia a dia. Mas sempre também me preocupo em identificar o que nós, como legisladores municipais, podemos fazer para dialogar com esse tema. De uma forma muito singela, protocolei um projeto, aproveito aqui para novamente dar publicidade, que visa dar instrumentos de controle para que a municipalidade possa controlar a qualidade da gasolina. Projeto importante, já tive inclusive uma conversa com o Sindipetro e espero que esse projeto aí logo ali na frente possa prosperar. Porém, quando nós falamos da questão do preço da gasolina, e falar dessa questão está diretamente ligado a falar do preço de todos os insumos, produtos que nós todos consumimos, porque a gasolina interfere diretamente. E, principalmente, hoje aí nós estamos acolhendo aí os nossos taxistas, a quem saúdo, e esses sim sabem a influência direta da gasolina no dia a dia das pessoas. Mas eu preciso aqui, senhores e senhoras, fazer esse debate de frente. E isso aqui não é nenhum proselitismo político, isso não é nenhuma guerra partidária. Mas eu me lembro, nobre vereador Renato Nunes, que Vossa Excelência foi um dos vereadores que bateu panela. Vossa Excelência foi daqueles vereadores aguerridos que vinham para essa tribuna denunciar o então governo Dilma, eleito democraticamente, com suas falhas. Foi um governo, sim, de muitas falhas que precisavam ser corrigidas. No entanto, naquele período, a Petrobras havia uma política de controle do barril. Só para trazer um número, em 2014, que foi o último ano do primeiro governo da presidente Dilma, o barril de petróleo estava a $110. E a gasolina era vendida no máximo a $3,50, chegou a baixar a $2,90. Agora, atualmente, o barril do petróleo está $60, praticamente metade do preço. No entanto, o preço que os consumidores pagam é o dobro. E aí, quando a gente fala da gasolina, 27% dela é imposto estadual. Então, portanto, há um governo estadual a quem se possa reivindicar uma política de preço da gasolina, e 6% depende dos impostos e tributos federais, CID, PIS e COFINS. Mas, fundamentalmente, a Petrobras ela tem um papel por ser pública. É justamente porque o petróleo ele é estratégico no desenvolvimento de todas as nações. Por que será que os Estados Unidos, a Rússia, têm tanto interesse na guerra da Síria e no Oriente Médio? Todos nós sabemos que é por conta do petróleo, que do petróleo hoje se produz basicamente grande parte do que nós consumimos. Por que os Estados Unidos têm um grande interesse lá na Venezuela? Porque é onde existe a maior concentração de bacias de petróleo no mundo. Nós não podemos olvidar dessa questão e fazer um discurso de descaso com a Petrobras. Então, a Petrobras sim tem um papel estratégico, e agora há pouco, depois do golpe defendido por muitos vereadores, cujos seus partidos estão lá dando sustentação a este governo, agora há pouco se aprovou a possibilidade das petroleiras estadunidenses virem explorar o pré-sal, que era uma prerrogativa da Petrobras. Então, quer dizer, aquilo que se é estratégico está se abrindo mão. Não vejo também nenhum vereador gritar acerca disso, e nem mesmo se conectar com os seus deputados lá em Brasília, que compõem o governo, dentre eles o PR e o PRB. Não vejo essa gritaria em relação aos seus partidos. Então, as pessoas têm que fazer autocrítica, porque essa apatia ou essa revolta da população com a política é porque não há uma coerência daqueles que representam a política. Porque quem é do PT
tem que assumir o peso de Brasília, tem que assumir o peso de São Paulo, tem que assumir todos os pesos e não tem problema, porque nós não fugimos do debate. Agora, quando é outros partidos, eles usam dinheiro do fundo eleitoral para financiar suas campanhas e isso passa incólume. Eles estão, sim, articulados com os partidos para poder fazer essa maldade no Brasil e aqui vem na tribuna gritar contra o etéreo, contra um ente oculto, contra quem efetivamente nós temos que fazer essa fala em relação ao preço dos combustíveis. Fundamentalmente é o governo federal, que tem a Petrobras na mão, tem impostos, e também o governador do estado. Porque senão o nosso grito, ele vai ficar ecoando e não vai chegar no lugar certo. Então eu faço essa fala para me somar à indignação do vereador Renato Nunes, mas também dar um fio condutor para essa discussão, porque se a gasolina está tendo 5 aumentos em uma semana, tem um culpado sim, que é quem mudou a política da Petrobras. Se teve corrupção na Petrobras, que bom que foi descoberta, que bom que se puna, só que isso não pode servir de motivo para o entreguismo, para entregar uma empresa assim que é estratégica, onde nós ficamos distraídos em debates secundários e aí, no dia a dia, a gente acaba pagando esse preço da gasolina. Então, feitas essas considerações, essa casa já fez moção, acho que foi a vereadora Diló que propôs a moção sobre o preço dos combustíveis, mas o que nós temos que fazer é cobrar, sim, dos nossos deputados, dos nossos senadores, porque é em Brasília que vai efetivamente se decidir essa questão. Questão dos caminhoneiros. Nós sabemos que essa classe... Sim, já lhe concedo. A questão dos caminhoneiros. Essa classe tem uma força extraordinária. E a gente viu quando eles estavam irmanados para se promover o golpe parlamentar de 2016. Então esperamos que todas as classes no Brasil, porque a gente está nesse mesmo barco, a gente possa unir e fazer uma reivindicação, porque não dá mais para admitir o preço da gasolina da forma que está. No entanto, também temos que ser sinceros que o nosso braço é curto, e aqui, além de falar e de reivindicar, nós não temos uma ligação direta para resolver essa questão. Vereador Périco. Vereador Rodrigo, muito boa sua colocação. A questão do nosso pensamento estratégico no Brasil. Mas eu vejo uma questão muito importante que até hoje nenhum governante colocou, de qualquer que seja o partido. E essa é a cobrança que nós temos que fazer para todos os candidatos. O grande problema da gasolina hoje não é só o aumento exponencial que está tendo o barril de petróleo de $40 o ano passado para mais de 80 agora, e justamente dentro dessa ótica que Vossa Excelência coloca, de guerra da Síria com Coreia e o Trump, mas nós temos um problema muito sério no Brasil, é a questão do imposto embutido no preço da gasolina, que o governo federal coloca muito imposto sobre a gasolina e ele ganha nas duas pontas, ele ganha no aumento e ainda ganha no consumo tendo muito imposto. E nenhum governo até hoje teve a coragem de chegar lá e botar o dedo e dizer: nós vamos baixar o imposto do governo sobre a gasolina, quer seja estadual e quer seja federal, para que aí sim o preço também seja um preço mais compatível com a realidade. Então não se fala muito isso. Então que se aumente o imposto lá do cigarro, mas por que tanto na gasolina? Se tirássemos esses mais de 30 e tantos % de imposto da gasolina, pelo menos aliviaria um pouco mais para o Brasil. Mas concordo com Vossa Excelência, coisas internacionais têm interesses muito grandes dentro desse contexto do aumento do petróleo e que, claro, rebate aqui no Brasil. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Périco. E apenas, então, para rechaçar essa tentativa um pouco camuflada aqui de tentar botar a culpa, né, no governo anterior. Se a gente pegar ali em 2002, antes do o ex-presidente Lula assumir, nós tínhamos, o Brasil se comprava 127 litros de gasolina com salário mínimo e a gasolina era a 20ª mais cara do mundo. Hoje o salário mínimo se compra 227 litros e a gasolina está no ranking 73, a mais cara do mundo. Então significa que esse governo, nos últimos 2 anos, conseguiu aprofundar o aumento, a dificuldade nesse tema,
Mas houve um trabalho anterior que tem que ser ressaltado, porque senão aqueles que bateram panela hoje vêm aqui gritar na tribuna sem identificar quem é o real culpado. Então era isso, senhor presidente. Obrigado. Declaração.